Bem-vindos a mais um vídeo do canal Tom das Redes. E hoje, depois de 2 meses sem postar nenhum vídeo, eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar um pouco de como eu consegui finalmente a minha certificação de AWS Cloud Practitioner. Então se liga nesse vídeo que você vai aprender muita coisa sobre como se preparar melhor para essa prova. Há um pouco menos de 2 meses atrás, eu tirei a certificação AWS Cloud Practitioner. E para você que não sabe, essa certificação basicamente é a certificação de entrada para o mundo AWS, onde você aprende um pouco mais sobre os serviços, você aprende como eles funcionam, como você pode configurar, como você pode fazer a monitoria, ou seja, gerenciar toda uma rede. Essa prova ela é considerada uma prova de entrada porque ela acaba pegando o conteúdo inteiro de toda a AWS, de toda a nuvem AWS e fazendo você provar que você entendeu, que você consegue entender os conceitos sobre a nuvem AWS. E vamos ser bem sinceros, se você passar nessa prova, você também tem grandes chances de conseguir passar em outras das provas. Isso não significa que você não precisa se preparar para uma prova de entrada da Azure ou da Google Cloud, porém significa que você vai estar mais preparado para entender como são as operações dentro de uma nuvem, como é a infraestrutura dentro dessas nuvens. Aliás, se você ainda não deu uma olhada no meu canal, eu tenho um vídeo que eu falo sobre quais são as diferenças da nuvem para uma infraestrutura tradicional, ou seja, quais são as diferenças de uma infraestrutura que a gente usa um provedor como a AWS ou a infraestrutura que a gente tem nos nossos servidores. Então é um vídeo muito legal, dá uma olhadinha lá para você aprender um pouco mais sobre. Mas e aí, Tom das Redes, como você fez para passar na prova do Cloud Practitioner? E eu basicamente usei 3 principais métodos. E obviamente, lembre que eu já tinha conhecimento sobre a nuvem AWS, eu já estava trabalhando como DevOps e Cloud Engineering, então não acho que isso é uma verdade absoluta, eu já tinha um conhecimento prévio antes de fazer a prova, mas basicamente eu usei 3 métodos para passar na prova. E eu passei na prova mais ou menos estudando 1 mês e meio a 2 meses para fazer a prova, para ter certeza que eu ia realmente passar na prova. É legal sempre se preparar 1-2 meses antes de fazer essa prova, beleza? E eu usei 3 métodos como eu havia mencionado anteriormente. O primeiro método, que eu acho que é o mais simples e que todos deveriam fazer, é usar a própria AWS, o portal de treinamento deles. Eles provêm treinamentos oficiais com treinadores oficiais para essas certificações. Ou seja, lá eles vão mostrar para vocês o caminho, o que vocês têm que aprender, o blueprint da prova, ou seja, quais conteúdos vão cair na prova, eles vão explicar tudo o que vocês têm que aprender para passar na prova. E como eles mesmos dizem dentro desses treinamentos, se você fizer esse treinamento prestando atenção, fazendo algumas anotações, é 60% a 70% do conteúdo que você precisa para passar na prova. E aí o resto seriam você estudando por você mesmo, como no próprio CCNA e ou outras certificações é self-paced. Você tem que pegar o livro, você tem que pegar vídeos no YouTube e assim por diante. Agora o segundo método é um pouco mais pessoal, acho que varia de pessoa para pessoa, mas eu sempre gosto para todas as certificações que eu faço, criar um workbook. Esse workbook que eu fiz é uma ideia, você pode fazer da maneira como você preferir e basicamente é onde eu pegava perguntas de simulado, pegava perguntas que eu tinha durante o próprio treinamento e eu ia criando anotações. Ou seja, basicamente bullet points, onde pontos que eu precisava aprender, precisava melhorar. E eu fui criando esse workbook, basicamente para que todo o conhecimento que eu fosse adquirindo, fazendo simulados, fazendo treinamentos, eu fosse tirando isso da minha cabeça e colocando dentro de um documento. Dessa forma, para mim sempre funcionou muito bem, porque aí eu conseguia fixar muito melhor esse conhecimento dentro da minha cabeça, ao invés de eu só assistir alguma coisa, fazer aquele velho Netflix desses conteúdos que não funciona,
e aí achar que eu vou lembrar de alguma coisa. Eu já tentei fazer dessa maneira, mas não é como o meu cérebro funciona. Então, a minha principal dica não só para essa prova, mas para qualquer prova, principalmente para uma prova que você não tem tanto conhecimento prévio, é fazer sempre anotações, ou como eu faço, eu gosto de fazer esses workbooks, onde eu documento mesmo um composto de todas as informações que eu acho, né, seguindo o blueprint da prova, que são pertinentes e que eu preciso saber para não me ferrar na prova. E o último e talvez o mais óbvio é que eu fiz um investimento em simulados. Então, para quem não conhece, existe uma plataforma chamada Udemy.com. Essa Udemy, basicamente, qualquer pessoa que cria conteúdo, ela pode postar os seus conteúdos e vender seus conteúdos lá. E o que é legal da Udemy? Que você consegue achar coisas de altíssima qualidade, nem sempre, mas muitas vezes de alta qualidade por um preço bem acessível. E foi o caso para a prova da AWS. Eu consegui achar um simulado que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que ele basicamente cobre todos os tópicos da prova e não é um dump, tá? É uma prova, um simulado que inclusive é mais difícil do que a própria prova oficial, que é feita por pessoas que são certificadas, treinadores oficiais da própria AWS, o que é muito legal, que você consegue ter o conteúdo para estudar que realmente é pertinente à prova e não conteúdos que muitas vezes você não realmente vai aplicar no dia da prova ou até ou no seu dia a dia. E vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem usar essas ferramentas para ajudar vocês a passar nessa prova. Primeiro de tudo, você vai precisar criar uma conta dentro da plataforma da AWS, né, do aws.training, como você pode ver aqui no meu browser. E aqui você vai vir, depois que você criar, lembrando que isso é gratuito, você vai vir aqui no no Learning Library, né? E aqui dentro do Learning Library você vai procurar por Become a Cloud Practitioner, tá? E basicamente o curso é dividido em 3 partes, né? Parte 1, 2 e 3, eles têm 3 horas de duração cada uma, ou seja, vai dar mais ou menos 9 horas de curso ao todo. E lembrando, como eu falei, isso já ajuda com 60% de todo o conteúdo que você precisa para passar na prova, tá? Então, como você vai fazer para se registrar? Tá? Lembrando que a gente tem on-premises, né? Ou seja, você pode fazer num treinamento em um local físico ou virtual. Então você pode aqui filtrar por Virtual Classroom, né? E você pode achar qual que se adequa ao melhor horário, né? Dependendo, é bem flexível para você, tá? As datas e os horários. Como eu falei, a princípio só tem na língua inglesa, tá? E aqui você pode vir aqui, Virtual Location, e registrar aqui. Por exemplo, essa classe está cheia, então eu vou ter que achar outra. Então vamos ver essa aqui. Los Angeles às 9 horas. Essa eu tenho ainda algumas vagas, tá? Então eu sempre recomendo vocês se registrarem antes, fazer o teu registro e aí, depois que você fizer o registro, você vai receber um e-mail com as especificações da sala, que horário que vai começar e assim por diante. E beleza, agora a segunda parte é sempre a gente estar preparado e entender tudo que vai cair na prova. Então aqui dentro do Amazon.com, né, do aws.amazon.com, a gente tem sobre a prova, sobre o Cloud Practitioner, ou seja, a duração da prova, quantas questões vão cair, os tipos de perguntas que vão cair, o custo da prova. O custo da prova é $100, mas tenha certeza que você consegue achar da própria AWS alguns vouchers para diminuir $20, $30 essa prova, é o custo da prova no caso, e também o teste é online, monitorado, como sempre, e a gente tem várias línguas disponíveis para fazer a prova, o que é um pouco diferente, distinto de provas como o CCNA, que a gente só tem em inglês e japonês, tá? Eu ainda assim recomendo você fazer a prova em inglês, por questão de nomenclatura, né? Ajuda muito na contextualização da própria pergunta, né? Que a tendência, às vezes, quando você vê em português, confundir um pouco, né? Mas, obviamente, se você talvez a língua for uma barreira, saiba que nessa aqui você não vai ter esse tipo de problema, caso você ainda esteja trabalhando no seu inglês, beleza? E óbvio, aqui o que é extremamente interessante é saber sobre e consultar a prova, ou seja, consultar a prova no sentido de entender todos os tópicos que vão cair,
qual que são os tipos de pergunta que vão cair, e aqui eles dizem todos os conteúdos recomendados que você tenha conhecimento para a prova. Eu recomendo você ler esse documento inteiro, ou pelo menos a parte de reconhecimento, né, a descrição, por exemplo, são 4 domínios, eles dividem por domínios essa prova, tá? Então você tem que dominar os conceitos de nuvem da AWS, segurança e conformidade, então você entender o tipo de serviço de segurança, como deixar todas as compliances de acordo com, por exemplo, a empresa e com a AWS, né? Serviços básicos da AWS e aspectos econômicos. Esses aspectos econômicos significam o quê? Significam, por exemplo, você saber qual tipo de suporte é melhor para o seu cliente, qual vai ser o custo, como é feitas as cobranças, por exemplo, com um serviço de computing que você possa ter para fazer o host de um servidor. Tá? Então aqui é de suma importância você entender para que você consiga estudar certinho para a prova no teu dia a dia. E claro, a última parte que eu preciso mostrar para vocês, que é, como eu falei, a mais óbvia, é sobre simulados, tá? O simulado que eu achei e que eu usei para me preparar foi esse aqui, tá? Que ele contém basicamente 6 exames práticos que, como eu falei, eles são consideravelmente mais difíceis que as provas, tá? Então aqui você pode ver que a própria nota que eles têm é bem alta, então você pode confiar, tá? Claro, se você achar outro que você com instrutores que você goste mais, tranquilo, mas esse aqui que eu usei, que realmente funcionou muito bem para mim, e as perguntas dentro da prova não fugiram muito do contexto e da maneira como é perguntado aqui, né? Até porque, como eu falei, os caras que estão ensinando aqui, eles são, né, certificados nas provas e eles têm, né, eles sabem o que eles estão criando, as perguntas e como você precisa estudar aqui, tá? E só para mostrar para vocês aqui, eu estou na minha conta e aqui você pode dar uma olhadinha na própria prova. Então tem bastante reviews aqui, eu posso ir para esse curso, né? Lembrando que você pode pegar isso ali e até pegar o seu dinheiro de volta caso você não goste, o que é bem legal, mas o custo desse curso não é muito alto não, como vocês podem ver ali, que eu até esqueci de mostrar para vocês, mas o custo dele ele não está mostrando aqui, tá? Mas eu comprei esse curso aqui nas últimas 2 semanas antes de eu fazer a minha prova, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, para ir para o curso aqui. E aqui, por exemplo, ele tem 65 perguntas, teste 3, e eu posso começar o teste aqui. Ou, por exemplo, eu posso revisar uma prova que eu já fiz aqui, por exemplo, né? E aí ele mostra qual que foi as minhas notas, aonde que eu fui, como você pode ver, e eu falei muito bem. Billing e pricing é o que eu não consegui tão bem quanto eu gostaria. Outros testes que eu fiz aqui também, todos eles sempre no billing and pricing é aonde eu fui pior. E o que é mais legal aqui? Você pode revisar as perguntas, tá? Então você pode perguntar aqui, por exemplo, qual que é um serviço serverless. E aí, óbvio, existem muitos serviços que não são dependentes de servidores dentro da AWS, mas aqui ele vai perguntar qual desses daqui é. Tá? Então aqui ele te dá todo o contexto com imagem, com link, com explicação de cada um dos serviços, o que é muito legal. Então eu super recomendo. E é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Aqui a ideia é basicamente dar todo um contexto para vocês de como eu fiz para me preparar. Como eu falei, não é uma prova que vai exigir vários meses de estudo como outras certificações que vocês já devem ter feito e que eu fiz também, mas é uma prova que com certeza para você que não tem muito conhecimento sobre a nuvem e quer aprender, precisa aprender, ela vai te tirar do zero para um nível muito legal de conhecimento, tá? Então, mais uma vez, esse vídeo vai ficando por aqui. Por favor, não se esqueça de inscrever no canal, deixar um comentário, deixar o gostei, que você vai sempre ajudar muito o canal. Beleza? Fui!